Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Boa noite a todos, que possamos ter uma noite de paz com boas clarificações e bons estudos. Hoje é um dia assim, talvez mais marcante do que possamos às vezes conscientizar. E como o próprio título desta live diz, nós vamos falar um pouco sobre o incêndio que aconteceu no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Vamos ver notícias relacionadas com esse incêndio, trazendo dados novos. Vamos também ver que existe outros acontecimentos semelhantes se dando nestes dias e desde 2010 tem vindo a ser destruída a cultura, a história, a memória brasileira. Vamos ver como estão acontecendo certas coisas assim meio que dão que pensar, não é? Que nós podemos até achar que está havendo uma sincronia nesse tipo de ações que estão a acontecer, como por exemplo a greve dos caminhoneiros, que já gerou algumas corridas à gasolina e algumas movimentações militares. Vamos também estudar um pouco sobre a profundidade que é o alvo do sistema de controle, atacar a memória popular, a memória de um povo, de uma nação. Vamos procurar entender isso profundamente. E depois nós vamos visitar alguns trabalhos do professor L'Oriol Rocha, que para mim é assim, daquilo que eu conheço de estudiosos no Brasil, é talvez uma das maiores autoridades, pessoa com mais conhecimento a esse nível, e nós vamos estudar, ver alguns trabalhos dele que nos traz assim, informações preciosas relacionadas com esse acidente que aconteceu no museu. Então, hoje vamos olhar assim uns assuntos bem sérios, né? Porque estamos vivendo na história do Brasil algo que às vezes até falta palavras para nós descrevermos, né? Porque é muita complexidade de assuntos. E eu espero que todos me estejam ouvindo bem, espero que o som esteja legal para vocês. Eu vou aqui abrir a compartilhamento de tela para nós podermos ver tudo aquilo que eu estou mostrando, querendo mostrar para vocês. Verificar aqui no YouTube se está tudo ok, se está transmitindo ok, e está tudo ok. Então, esse incêndio no Museu Nacional é uma perca assim para o Brasil muito grande. É muito grande e porque vai mexer na história do Brasil, está mexendo na memória da verdadeira história do Brasil. Porque hoje um dos ataques que está sendo feito a nível nacional é na memória, para que as pessoas não entendam verdadeiramente como é que se chegou aqui. E eu tenho vindo a trazer alguns trabalhos já que mostram a influência presente de organizações internacionais e de grupos de interesse, oligarquias e ideologias internacionais que chegam ao Brasil com o objetivo de vampirizar as riquezas brasileiras. Tenho vindo a mostrar como algumas dessas instituições internacionais elas já agem aqui no Brasil desde o início do século, como por exemplo a Fundação Rockefeller, que foi uma das patrocinadoras para criar o sistema de saúde aqui no Brasil. Isso é incrível, muito brasileiro não tem conhecimento disso, mas a Fundação Rockefeller foi uma das fundadoras, auxiliou a fundar
o sistema de saúde no Brasil, porque não existia um sistema de saúde. E associado à criação desse sistema de saúde, aconteceu a criação da Associação de Eugenia aqui no Brasil. E aqui no canal eu já tenho algumas playlists mostrando diversas informações sobre a história brasileira relacionada com a história portuguesa a nível da maçonaria, como é que o poder da maçonaria toma conta aqui do governo e do Estado aqui no Brasil, instaura uma nova linha de pensamento e política e como é que tudo isso vem desde muito atrás, desde há pelo menos 200 anos. Então é uma perca muito grande esse incêndio. Tinha, por aquilo que eu tive acesso, tinha mais de 20 milhões de objetos históricos. E é uma perca incrível. Então nós temos que trabalhar agora com a nossa própria memória histórica para mantermos acesa essa memória, né? E por mais incrível que pareça, eu vim a ver esta notícia aqui, que saiu no Estadão, que no dia 2, ou melhor, na sexta-feira vamos aqui verificar que dia que foi, porque domingo foi dia 2, logo sexta-feira foi no dia 31 de agosto, o responsável pelo Sistema Nacional de Museus, ele deixa o cargo na sexta. E no domingo acontece o incêndio. Isso é uma sincronia incrível. Deixa-me ver se vocês estão vendo bem aqui. Então, sim, senhor. É uma sincronia assim de acontecimentos incrível que nós ficamos logo com a pulga atrás da orelha. Claro que isto não vai provar nada, né? Mas assim que eu tive a notícia sobre o incêndio, a primeira pergunta que me surge na cabeça é: quem é que ganha com isto? Né? Quem ganha é um sistema de controle que visa apagar a memória do povo para poder instaurar um sistema novo, uma nova sociedade, uma nova ordem na sociedade, uma nova ordem que quer ser mundial. E nós vamos ver mais adiante, como eu já disse, vamos ver assim de uma forma mais detalhada como é que funciona isso. Como é que o sonho, como visão de futuro, não é o sonho a dormir, mas o sonho como visão de futuro, planejamento do futuro, e a memória são os principais alvos do sistema de controle. Isso é uma informação muito importante que eu trouxe logo no primeiro vídeo que eu fiz no canal, há mais de um ano atrás. Se vocês procurarem no canal, o primeiro vídeo é um estudo sobre isso. Porque são os principais alvos do sistema de controle para poder dominar uma sociedade, é o sonho, como visão de futuro, e a memória. Então, aqui no Brasil, está a haver um ataque imenso contra a memória e, consequentemente, contra uma visão de futuro, contra o sonho. E logo isso mexe em todas as áreas da vida, seja nos valores, seja em questões de liberdade. Confunde-se imenso o que é liberdade com libertinagem, confunde-se imenso o que é liberdade com censura e existe uma falta de estudo imenso. Aprofundar as percepções de realidade e de funcionamento da máquina social, de todo o sistema, que não é fácil, é algo complexo, mas existe esse estudo, existe essa oferta de informação nas escolas, no sistema de ensino estatal, para mexer, com o objetivo de mexer no sonho e na memória. Então, o que acontece aqui com o incêndio deste museu é, talvez assim, com certeza, é o maior ataque à memória do Brasil. Agora, daquilo que eu tenho conhecimento da história do Brasil, está sendo o maior ataque à memória do Brasil. Então, a dimensão deste sucedido, nós ainda não conseguimos assimilar completamente. Porque são 20 milhões de itens que existiam naquele museu. Quanta história foi apagada e quanta dela será contada
daqui para a frente de forma errada, mentirosa, que já vinha sendo contada de forma errada e mentirosa, principalmente a origem da República aqui no Brasil, como é que ela surge, por influência da maçonaria. Então essa parte da história que já era mentirosa agora terá mais facilidade de ser contada de forma distorcida. Então, não é por acaso que nós vemos esta notícia, que eu só encontrei até agora 2 canais que falaram sobre isto. Devem existir, claro, mais órgãos de comunicação social que estejam divulgando esta notícia. Mas é uma sincronia que deixa logo nós de pulga atrás da orelha, quando nós descobrimos que 2 dias antes do incêndio, o responsável pelo Sistema Nacional de Museus, ele pede exoneração. E esta notícia diz o seguinte, vamos ler só um pouquinho. No momento em que o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, pega fogo, a presidência do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, está acéfala. Após 2 anos, Marcelo Matos Araújo entregou o cargo na última sexta-feira, 31. O IBRAM é o braço executivo do Sistema Nacional de Museus. O país tem 3.600 museus. O site do Ministério da Cultura não informa o motivo da saída de Araújo do cargo, mas faz elogios à gestão dele e informa que um novo nome ainda não foi definido. Segundo o Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, ainda não foi definido o nome que ocupará a partir de agora a presidência do IBRAM. Ele demonstrou a mais absoluta competência na gestão da política pública museológica e dos museus federais brasileiros. O Ministério informa em sua página da internet que, durante a gestão de Araújo, em 2017 e 2018, foram autorizados quase 4 milhões em recursos para a reforma e a modernização de diferentes instituições. Se nós formos olhar este valor comparado com o dinheiro que foi dirigido pela Lei Rouanet para projetos de estupidificação nacional, nós vamos ver que 4 milhões é uma esmola, é uma migalha que o Estado está dando para poder modernizar instituições. Isto é uma piada. Então, 4 milhões, entre elas estão os Museus Nacional de Belas Artes e da República, do Rio de Janeiro, o Museu Regional de São João del Rei, em Minas Gerais, e o Museu da Abolição, em Recife. Não há menção ao Museu Nacional no Rio. Porque se nós repararmos bem nesta notícia, olhem bem, uma das instituições para a qual é direcionado este dinheiro, por 4 milhões a nível nacional não é nada, para fazer uma reforma a nível das instituições de memória nacional, está este Museu Nacional de Belas Artes e da República. Então, eles investem para poder manter a memória da República e contar a história à maneira deles. E da mesma forma que eles mantêm a memória com a história que eles querem contar sobre a instauração da República do Brasil, eles simplesmente não dão qualquer interesse ao Museu Nacional no Rio. Porque o Museu Nacional no Rio ele foi criado em 1818. E a proclamação da independência acontece em 1822. Então, 4 anos depois da instauração deste Museu Nacional, acontece a instauração da República, a Declaração da Independência, né, do Brasil. Nada é por acaso. O que está aqui a acontecer não é por acaso. Deixa-me verificar se está tudo bem transmitido. Sim, senhor. Nós podemos ver aqui também na Globo uma referência a isso. O presidente do IBRAM pede exoneração. E é assim, é muito estranho isso. É muito estranho. Nós vamos examinar tudo isto de uma forma bem mais oficial, com as palavras do professor L'Oréal Rocha, que é uma pessoa muito mais entendida, com certeza, muito mais entendida do que eu, e com muito mais luzes de informação da história do Brasil, do que talvez alguma vez eu possa vir a ter.
Então já vamos ver isto mais ao detalhe. Entretanto, nós vamos saber que no dia 2 está havendo um incêndio na Biblioteca Pública do Maranhão. O fogo consumiu livros, móveis e as paredes do Farol do Saber na cidade da Cidelândia. Incrível, não é? É por acaso. Assim, eu evito afirmar que, porque eu não sei, não tenho provas, dizer que isto é uma coisa sincronizada. Mas é muito estranho. Não é? É muito estranho que tudo isto esteja a acontecer ao mesmo tempo. Destruição da biblioteca pública, destruição da memória, destruição de informação. Estamos a voltar a que tempos é que nós estamos aqui novamente a queimar livros, a queimar arte e história? Que tipo de governo está existindo aqui no Brasil? É preciso nós colocarmos realmente a mão na cabeça e parar para pensar. E não nos iludirmos de que existe político salvador nisto. Não existe aqui político herói, não existe um político salvador, não existe aqui um político messias que vai vir para salvar. Existe aqui, como eu tenho vindo a mostrar em diversos vídeos, existem interesses internacionais com representantes aqui dentro do Brasil. Para ver quem é que consegue ficar aqui sentado nas cadeiras de poder para vampirizar o povo e as riquezas do Brasil. E as pessoas ainda não caíram nisso, ainda não caíram na real. E é isso que eu acho incrível. Eu acho incrível. Como é que depois de tanto tempo as pessoas sendo enganadas por políticos uns atrás dos outros ainda acreditam no político, ainda acreditam que o caminho é por aí. E vai ser por aí, não é? Continua sendo por aí, porque não tem forma de mudar isto tão cedo. Tirar essas programações mentais da cabeça das pessoas, esses sistemas de crenças que elas criam e acreditam nessa forma de funcionar da sociedade. Então, elas vão continuar a acreditar em políticos salvadores, em arquétipos de salvadores. Porque se não é um político, é um messias qualquer espiritual. Se não é um messias espiritual, é um herói qualquer que vai aparecer numa revolução, ou então será um extraterrestre. É alguma coisa. Alguma coisa tem que ser. E as pessoas não recuperam para si o seu poder de transformar positivamente e conscientemente o mundo, a sociedade, a sua própria vida. Vamos também descobrir que aconteceu um incêndio num tanque de etanol, isto também no dia 2. Reparem a sincronia, tudo, estas notícias são todas no dia 2 de hoje. Hoje é dia 2? Não, de ontem, do domingo. Todas elas são de domingo. Tanque de etanol explode em usina e uma pessoa fica ferida no distrito de Jaú. Será coincidência? Será por acaso que está a acontecer tudo ao mesmo tempo? Fica a pergunta. Existe um bocado de coisas a acontecer aqui de forma sincronística. Eu vou fechar aqui e vou procurar, antes de virmos aqui ao professor L'Oreal, nós vamos aqui, eu quero mostrar, eu não vou ter aqui o som, mas eu vou mostrar como é que está a acontecer a corrida aos postos, porque houve um boato. Não vai ter som, mas também não precisa. Isto aqui é um vídeo que não está tendo muita saída. Isto aqui foi no Paraná. E a pessoa está relatando aqui que a corrida aos postos, né? Nós podemos ver aqui que o vídeo foi postado no dia 3 de setembro de 2018, ou seja, hoje. Está a haver corrida. A pessoa informa neste vídeo, e eu não estou colocando som porque confesso que ainda não descobri como do Hangout passar o som de vídeos. Mas a pessoa informa que tudo começou na página de um dos postos de gasolina desta cidade,
e informando que existiria possibilidade de haver greve dos camionistas e falta de gasolina. E isso criou um movimento imenso, como nós estamos vendo aí nessas imagens, um movimento imenso para as pessoas abastecerem, procurarem se garantir. Então, desde motos a pessoas a pé com galões e carros, e já se sabe como é, né? Também, mais notícias aqui. Opa, vou voltar atrás. Aqui também, nesta notícia, é mostrada também, agora não me lembro qual é o estado aqui, acho que é Recife, fotos das pessoas corridas também aos postos de gasolina. Está aqui os links, vocês quiserem podem abrir para ver. Eu recebi muitos vídeos com diversas informações sobre diversos acontecimentos. Eu não vou passar aqui porque não vou estar a divulgar informações que não são certas, que nós não temos a certeza do que é que está a acontecer realmente, mas eu vi vídeos com movimentação de militares, pelo menos num estado, em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, mas foi o que eu respondi à pessoa que me enviou esse vídeo. Existem movimentos militares. A instituição militar é uma instituição que não é estagnada. Ela tem movimentos próprios que podem não ter nada a ver com intervenção militar, nem nada disso. Existe um movimento próprio. É normal haver movimentos das tropas. A pessoa diz que nunca viu isso lá na cidade dela. Guardemos as informações. Vamos procurar, antes de eu avançar, vou ver aqui o que vocês estão falando. Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite a todos. Vamos, antes de entrar agora profundamente nas palavras do professor L'Oriol Rocha, que vai ser de grande valor para nós examinarmos e estudarmos, vamos compreender como funciona isto. Eu vou aqui abrir estas imagens. Estas imagens fazem parte do primeiro vídeo que eu fiz para o canal. E é um estudo que mostra como é que funciona essa mexida na memória, o ataque à memória e ao sonho. O sonho como visão futura e a abertura mental para novas possibilidades. E a memória como versão histórica de países, de grupos de interesse, de eventos e de pessoas. Então, aquilo que eu chamo aqui força negativa, que é a força não positiva, a força do sistema de controle, ela condiciona o sonho, ou seja, condiciona a visão que as pessoas têm do amanhã, que tipo de sociedade, que tipo de vida a sua família, a sua comunidade e a sua própria individual hão de ter no futuro. A pessoa fica condicionada a sonhar aquele tipo de vida. A maior parte das pessoas sonham igual. Por exemplo, olhamos para um filho, a pessoa olha para o seu filho e pensa, o meu filho vai para a escola e depois da escola vai para a universidade e da universidade forma-se, vai ter um trabalho e compra um carro, casa, compra um apartamento e por aí vai. E esse é o sonho condicionado. Ninguém pensa assim, eu vou levar o meu filho para o meio do mato, vou ensinar a morar com ele lá e vamos desenvolver uma vida natural. Quem pensa assim? É completamente fora das programações. Eu estou-me lembrando do filme Capitão Fantástico, né, que fala sobre isso, que está completamente relacionado com a educação domiciliar, que é também um tema que eu tenho vindo a estudar e a trazer artigos dentro do blog e até em vídeos, como é que o ataque à educação domiciliar tem diretamente a ver com isto que nós estamos a ver aqui nesta imagem. Porque se houver uma educação domiciliar, os pais vão colocar as crianças a sonhar uma visão de futuro que eles quiserem. Não é o que o Estado quer. E vão fazer uma revisão histórica como quiserem. E não da forma como o Estado está querendo. Então, essencialmente, o sistema de controle é assim que funciona. Ele condiciona o sonho e distorce, omite ou apaga a memória. E o que nós vimos com o incêndio do Museu Nacional é essencialmente isso. Houve um apagar dessa memória histórica. Quando se apaga a memória, fica um vazio mental no qual pode-se colocar todo tipo de programações mentais para controle mental, engenharia social.
É isso que é a grande razão do ataque à memória. Apaga-se a memória, cria-se um vazio mental e pode-se colocar lá dentro o que se quiser. Isto é pura psicologia de massas, é pura engenharia mental. Quando nós temos memória, temos conhecimento. O conhecimento nada mais é do que memória, informação, que é guardada. Nós adquirimos informação, guardamos em memória. Quanto maior for a esfera do conhecimento, mais nós temos consciência que somos ignorantes. Se vocês imaginarem bem, partindo deste desenho que nós estamos vendo aqui, deste gráfico, quanto maior for a esfera de conhecimento, maior a superfície de contacto com a ignorância. Ou seja, quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais ela sabe que não sabe. E o conhecimento, essencialmente, é feito de memória e de sonho, de autopercepção de si. Estamos a falar em termos sociais. Não estamos aqui a falar em termos espirituais. Estamos a falar em termos sociais. A pessoa, o conhecimento é a memória, é o entendimento das informações que a identificam como cidadão, como ser social. Então, pela educação que nós recebemos, que é esse conhecimento, essa memória, essa capacidade de sonhar projeções para o futuro, é uma educação. Essa educação, ela gera um sistema de crenças. E o sistema de crenças gera comportamentos. Os comportamentos repetidos vão gerar a cultura. A cultura gera um certo tipo de educação que gera sistema de crenças e é isso que nós encontramos aqui. É difícil sair deste ciclo vicioso. Porque o sistema de crenças é muito enraizado. Quem coloca em causa o sistema de crenças, como nós que estudamos, vocês que acompanham o meu trabalho e com os quais eu tenho muita alegria de poder estudar, porque encontro imensas pessoas que colocam em causa o seu próprio sistema de crenças, nós conseguimos sair deste ciclo vicioso. Mas o sistema de controle, de programação mental, fecha as pessoas dentro destes ciclos viciosos. Então, quando existe um incêndio do Museu Nacional que apaga a memória histórica de como é que a República foi instaurada no Brasil, o que acontece é que se fecha a pessoa dentro de um ciclo vicioso como este, da forma que o governo quiser. Ele vai contar a versão histórica que ele quiser. Então, a educação, que é a criação de cultura, ou seja, a cultivação, ela cria formas de pensar e de sentir, de perceber a realidade, de se auto-perceber, da pessoa se auto-perceber como uma identidade humana, terrena, social, familiar, cultural, comunitária. Essas formas de pensar e de sentir, de se auto-perceber como cidadão e ser natural, criam sistemas de crenças. Esses sistemas de crenças geram comportamentos. Os comportamentos dão o exemplo, essencialmente, às crianças e jovens, e os exemplos são sempre a melhor forma de educar e cultivar. Quando nós olhamos para este ciclo aqui, ele pode ser vicioso, manipulado, completamente condicionado, ou nós podemos abrir o leque e este ciclo não ser um ciclo fechado. Ele pode ser aberto quando nós damos outro tipo de educação, quando damos a liberdade de expressão e de questionar. Porque existe hoje muita dificuldade em nós questionarmos. As pessoas não querem que se questionem certas coisas, mas a liberdade de questionar está dentro da liberdade de expressão. Está dentro da liberdade de pensamento. Quando nós temos liberdade de pensar, de expressar, de questionar, nós conseguimos olhar para este ciclo aqui e ele não é um ciclo vicioso, não é um ciclo fechado. É um ciclo aberto, universalmente aberto. E as percepções sobre a realidade, sobre a história, elas podem ser muito mais abrangentes. Mas não é isso que o sistema está querendo. Ele está querendo fechar este ciclo dentro de fronteiras bem específicas, para que as pessoas lembrem a história como o Estado quer que as pessoas lembrem, para que possa ser construído um tipo de sociedade completamente controlada a nível tecnológico, pelas biometrias, onde a família não é valorizada, onde as forças da natureza
para recuperar e manter a saúde, elas não são conhecidas, logo não são valorizadas. E as pessoas recorrem a alimentos sintéticos, a farmácias, a medicinas sintéticas, porque não existe conhecimento das forças da natureza. E é isso que o sistema está querendo. Quando existe um incêndio dentro de um museu nacional como esse, a coisa é muito mais profunda do que se possa imaginar. Muito mais profunda. Então o que nós descobrimos é que na educação, a educação simplesmente ela não está nos auxiliando a nos autodescobrirmos como seres sociais, seres naturais, até seres espirituais. Podemos olhar aqui também para a espiritualidade. A educação, ela simplesmente está criando consumidores e produtores de bens e serviços das corporações. Essencialmente é isso que as escolas estão criando. Consumidores e produtores dos bens e serviços das corporações que financiam os políticos, que criam a educação. Então, nós hoje estamos subjugados ao poder do capital, dos bancos, das riquezas, daqueles que trabalham em prol do lucro. Não se olhe, uma coisa que eu sugiro é que não se olhe o capitalismo como sendo o bode expiatório, porque o problema não é o capitalismo. O problema é o modo como as pessoas estão usando o dinheiro. O dinheiro não é o mal. O dinheiro é neutro. O dinheiro pode ser usado para fazer muita coisa boa. Tem muita gente fazendo muita coisa boa com o dinheiro. Mas tem muita gente fazendo muita coisa errada com o dinheiro. E o problema que está a acontecer aqui é isso. É porque essas corporações que financiam os políticos criam uma educação para formar produtores e consumidores dos bens e serviços dessas corporações para elas ficarem cada vez mais ricas. Porque simplesmente estão trabalhando para isso. Só para gerar a riqueza. Aqui é má utilização das riquezas e do dinheiro. Então o que acontece é que a educação hoje é baseada nisto, nesta competição. Só os melhores conseguirão lá chegar, lá naquela promessa que eles prometem do sucesso, de ser alguém na vida, de felicidade e qualidade de vida. Só os melhores conseguirão lá chegar. Os outros serão medíocres que poderão sobreviver e ter acesso a algumas coisas, mas só os melhores conseguirão. Então as pessoas são educadas hoje para competir umas com as outras e acumular bens e riquezas, a produzir e consumir bens e serviços daquelas corporações. Essencialmente, a educação está ensinando as pessoas a lutar por ter e poder. Isto poderia ser uma educação onde todos são importantes. É este tipo de educação que, quando se queima um museu nacional, não se está querendo que as pessoas tenham este tipo de educação. Que é uma educação onde todos são importantes. Onde aprendemos a nos unir uns com os outros, a auxiliar uns aos outros, a partilhar uns com os outros. Continuamos a produzir e a consumir bens e serviços. Mas nós já vivemos, já nos educamos e autoeducamos para viver, sobreviver e autodescobrir-se. Simplesmente isto aqui é o ciclo que os sistemas de controle não estão querendo que nós cheguemos. Isto aqui é a elevação do ser humano para a construção de sociedades espiritualmente mais evoluídas, tecnologicamente mais equilibradas com a mãe natureza, com o conhecimento das forças da mãe natureza, com o autoconhecimento espiritual e social e liberdade de expressão, sem libertinagem, sem censura, consciente do que é a liberdade. Porque hoje as pessoas não têm consciência do que é a liberdade. Logo, elas não sabem ser livres. Vamos fechar aqui. Eu vou dar uma olhada no que vocês estão aqui falando, conversando. Vocês estão conversando pouco porque estão ouvindo, né? É bom. Então, vamos entrar agora no perfil do professor L'Oréal Rocha. Claro, ele está em domínio público, então nós podemos estudar, e eu acho que é uma coisa muito boa, nós podemos fazer isso. Eu vou aumentar aqui, ampliar, para que nós possamos ver melhor.
o que é escrito. Então, o professor L'Oréal Rocha ele descreveu este texto: Destruição dos Museus Brasileiros, um projeto de Estado de cronologia só dos crimes desta década. Está dizendo que a destruição dos museus brasileiros é um projeto de Estado. E ele vai nos apresentar a cronologia só dos crimes desta década. Nós tendo em mente estes diagramas que eu vos estive mostrando sobre o sistema de controle sobre a memória e o sonho e sobre o sistema educacional, nós vamos entender ainda mais profundamente as palavras do professor L'Oréal Rocha. Ele diz: ontem, no dia 2 de setembro, foi para as calendas da história o acervo do Museu Nacional e o Palácio da Quinta da Boa Vista. Neste dia, há quase 200 anos atrás, olhem bem o que é que ele diz aqui, a imperatriz Leopoldina, uma Habsburgo, assinava decreto de independência do Brasil, o pacto com Satanás que entregaria o Brasil para as mãos e o comando da maçonaria, desembocando no golpe de Estado da Independência. Reparem bem nessa sincronia. No dia 2 de setembro, há quase 200 anos atrás, foi o dia em que a imperatriz Leopoldina assinou o decreto da independência do Brasil. E exatamente nesse mesmo dia, o Museu Nacional é queimado. É por acaso? Fica a pergunta, não tem provas. Hoje em dia não temos provas ainda. Mas quando nós olhamos essas sincronias, cara, os caras agem de forma ritualística. Eles têm um pensamento reptilíneo. E esse pensamento réptil age de forma ritualística. Então faz todo o sentido. Eles queimaram o Museu Nacional exatamente no mesmo dia em que o decreto de independência do Brasil foi assinado. É terrível. É assim uma coisa... Esta informação, estes detalhes precisam correr o Brasil e chegar à memória, à consciência das pessoas. O que é que está a acontecer aqui? O crime contra a memória e a cultura nacional, continua o professor L'Oréal Rocha, não é apenas a crónica de uma morte anunciada. Tampouco é obra exclusiva do PT, como certos prosélitos da direita cristã estão alardeando. Porque as pessoas ficam culpando, né? O PT, a direita, a esquerda, é isto e aquilo. O crime contra a memória e a cultura nacional é um projeto de Estado. Ele tem data, dono e origem certa. Vamos aos factos históricos. Antes de irmos aos factos históricos, eu quero salientar aqui que o professor L'Oréal Rocha, pelas palavras dele, ele não é nem de esquerda nem de direita. Ele não fica defendendo políticos nem ideologias de esquerda ou direita, nada. Ele é um professor de História, se não me engano, da Universidade de São Paulo. Foi precisamente a partir de 1822 que a destruição da memória nacional começou a ser urdida. Primeiro, os dois imperadores fake, Pedro I e Pedro II, do Império Maçónico, traçaram o projeto de reescrever a história do Brasil, apagando e adulterando registros, documentos, a cultura e a presença da coroa portuguesa. Foi obra do Império a criação do primeiro projeto cultural sob a tutela do Estado de criação da identidade nacional. Olhe bem, foi através da maçonaria que começou a ser criada uma identidade nacional que não existe, essa identidade nacional brasileira. Eu, como português, por exemplo, quando cheguei aqui, e eu comecei a ver várias festas aqui no Ceará, várias festas, que eu nitidamente vi que aquelas festas eram tipicamente portuguesas. Mas eu falando com as pessoas não tinham essa memória. Elas achavam que essas festas são de origem aqui do Brasil. Por exemplo, uma festa junina é tipicamente portuguesa. Tipicamente. Tem todos os símbolos, tudo. Mas está sendo colocada na cabeça das pessoas uma identidade nacional, e esta identidade nacional ela começa a ser colocada na cabeça das pessoas a partir da instauração da República. Não quer dizer que o Brasil não tenha uma identidade nacional com algumas coisas que nasceram exatamente aqui. Mas a maior parte dos símbolos que estão sendo usados para essa identidade nacional não o são. É uma distorção histórica de programação mental para direcionar o povo e a nação numa certa direção. Dentre
as fraudes perpetradas, está o de afirmar que o dragão que orna o escudo de armas do Império e da Casa de Bragança. A Casa de Bragança é uma casa portuguesa. Se houvesse agora, neste momento, eleger um rei em Portugal, seria uma pessoa da Casa de Bragança. Agora não me lembro como é o nome dele. Gente desavergonhada e cínica. E o que ele está dizendo é que as armas do Império, da Casa de Bragança, têm um dragão. Nós podemos ver aqui. Eu tenho aqui isso aqui. Ó. Isto no contexto cristão, haver a Casa Real Portuguesa ter dragão no seu brasão é uma tendência para a força não positiva. Porque o dragão, a serpente, no contexto cristão, ela não tem o mesmo significado do que noutras culturas. Na cultura cristã, judaico-cristã, que existe em Portugal, o significado dela é não positivo. E continuamos. Verificar aqui se está tudo a ser transmitido. Sim, senhor. Gente desavergonhada e cínica, essas da Casa de Bragança, lá em Portugal. O dragão sempre foi símbolo da coroa portuguesa e não da Casa de Bragança. Outro roubo foi dizer que Debré desenhou a bandeira do Império. Na realidade, trata-se de um caso de estudo das armas nacionais que João VI havia ordenado, cujo projeto foi usurpado por José Bonifácio e Dom Pedro I. A lista de crimes é imensa. O detalhe aqui é o seguinte, é que o dragão, como o professor L'Oréal Rocha aqui diz, ele sempre foi da coroa portuguesa, mas a coroa portuguesa, ela não seguia a simbologia pertencente ao cristianismo católico. Porque dentro do cristianismo, a que a Casa de Bragança se quer associar é um cristianismo católico. E dentro do catolicismo, o dragão não é positivo. Só que na coroa portuguesa, dentro da coroa portuguesa, seguia-se o culto do Espírito Santo. Que muita gente nunca ouviu falar disso. Mas se nós estudarmos bem, existe a era do Pai, que é do Antigo Testamento, a era do Filho, que é do Novo Testamento, e a era seguinte será a era do Espírito Santo, que é esta que nós já estamos vivendo. Só que o cristianismo hoje ainda está adorando um Cristo pendurado na cruz. E hoje deveria focar o espírito, já deveria haver maturidade espiritual suficiente para haver o culto do Espírito Santo. O Espírito Santo é o quê? É a nossa essência. A nossa essência, a luz em nós que nos anima, que é isso que eu tenho vindo a trazer em tantos estudos de vídeos mais ligados à parte espiritual. A nossa essência é o Espírito Santo. Não tem forma, não tem dimensão, é pura luz, puro amor. Então, quando nós vemos o dragão associado à Casa de Bragança, ele não tem o mesmo significado do que dentro da coroa portuguesa. Isso seria preciso fazer quase um hangout para fazer uma revisão sobre como é que o culto luciferiano existia dentro de Portugal, antes de Portugal existir, e como é que isso está diretamente ligado ao estudo do Espírito Santo e que não é algo negativo. Não é? É algo bem positivo. Não é? Mas isso é para outro hangout, talvez. Com o advento da República, os golpistas maçónicos deram continuidade ao plano ampliando-o. Se dedicaram em apagar, destruir, perverter e silenciar a memória e a presença tanto da coroa portuguesa quanto do Império fake. Faz parte do modus operandi dessas oligarquias mafiosas a estratégia de deixar os monumentos históricos caírem aos pedaços ou destruí-los mesmo. Nesta última década, de modo muito superficial, temos os seguintes crimes até o momento não resolvidos. Deixem-me ver se está sendo transmitido. Ok, tudo sendo bem transmitido. Então, em 2010, São Paulo, incêndio no laboratório de répteis do Instituto Butantan. 2011, Rio de Janeiro, incêndio no Palácio Universitário, prédio histórico, campus, Universidade do Rio de Janeiro. 2013, São Paulo, incêndio ao auditório do Memorial da América Latina.
2013, Minas Gerais, incêndio no Museu das Ciências Naturais da PUC de Minas Gerais. 2015, São Paulo, incêndio no Museu da Língua Portuguesa. 2016, São Paulo, incêndio na Cinemateca Brasileira. 2018, Rio de Janeiro, incêndio no Museu Nacional e o Palácio da Quinta da Boa Vista. E acrescenta-se ainda a biblioteca em... era onde? Eu agora não me lembro. Acrescenta-se essa biblioteca. Onde é que está aqui? Para que fique bem... Biblioteca no Maranhão. Para que fique bem registado tudo isso. Ou seja, ainda existem mais registros aqui. Pelo menos mais um. Não é? As frases mornas dos candidatos à presidência, do prefeito do Rio de Janeiro e do presidente da Câmara Federal mostram bem um nível de mau caratismo dessa gente. Eu não ouvi, ainda não vi nenhuma declaração de nenhum político, não fui procurar ainda, mas o professor L'Oréal Rocha está fazendo uma crítica dizendo que são frases mornas a dos candidatos à presidência, do prefeito do Rio de Janeiro e da presidente da Câmara Federal. Ou seja, não se importam muito com o que aconteceu. Não é? Vamos seguir aqui para cima. O professor L'Oréal Rocha, eu vi que é bem compreensível, ficou consternado assim, com este evento, né? E ele postou diversas coisas conforme ele foi tendo inspiração, né, para escrever, e escreveu diversas coisas que nos auxiliam a ampliar a percepção deste evento. Alguns próceres da direita cristã, seguindo orientações superiores, começaram a mentir que o problema da destruição do património e da cultura nacional começou há uns 50 anos atrás, no regime militar, e que o maior culpado disso atualmente é o PT. Ou seja, na visão deles, o problema cultural e patrimonial do Brasil é muito recente. Como essa gente inventou que José Bonifácio é o founding father, ou seja, o pai fundador do Brasil, isso é uma mentira que o professor L'Oréal Rocha tem vindo a desconstruir. Como essa gente inventou que José Bonifácio é o pai fundador do Brasil, é óbvio que eles jamais vão apontar o nome do verdadeiro sacripanta que iniciou o projeto de Estado de desmonte, perversão e destruição da cultura nacional com o fim de criar uma identidade nacional. O carbonário José Bonifácio, os criadores maçons do IHGB. Eu fiz 2 vídeos que faz parte de uma playlist onde eu mostro também, em Portugal, como é que isso foi feito. E foi feito mais tarde, porque primeiro foi instaurada a República aqui no Brasil e depois, em 1910, foi instaurada a República lá em Portugal. E todos os presidentes, todos aqueles que participaram desse movimento lá em Portugal, era tudo maçom. Os primeiros presidentes em Portugal era tudo maçom. E por aí afora, até os dias de hoje, continua sendo a maçonaria a tomar conta do poder lá em Portugal. Tanto que em Portugal só existem 2 partidos políticos que vão para o poder. E os 2 são de esquerda. É o Partido Social Democrata e o Partido Socialista. E o projeto lá está andando de vento em popa. Né? Porque Portugal simplesmente perdeu completamente a soberania nacional, como eu já mostrei em vídeos aqui, através do artigo 8º do Direito Internacional, dentro da Constituição Portuguesa, onde simplesmente acabou-se de vez com a soberania nacional. O Portugal entrou para a Comunidade Económica Europeia sem questionar nada ao povo, aderiu à União Europeia sem questionar nada, aderiu ao Tratado de Maastricht e à moeda, ao euro, acabou o escudo, que era a moeda lá em Portugal, e aderiu ao euro sem se questionar nada ao povo. O povo não teve voz em nada. Então acabou um regime de soberania, se é que alguma vez teve soberania lá em Portugal, nestas últimas décadas, talvez com Salazar, apesar das pessoas acharem que ele era um ditador, e foi um ditador, mas possivelmente com ele existiu soberania que acabou depois. Mas foi ali um intervalo ali na história portuguesa, porque a instauração da República ela foi em 1910 e Salazar já veio mais tarde, nos anos 40, 50. E essa história, eu faço essa revisão nesses 2 vídeos, mostra diversas coisas, como é que essas ideologias começam lá na Revolução Francesa e vão se espalhando pelo mundo. Né? Aquilo que o professor L'Oréal Rocha chama
de transição dos impérios. Existe muita coisa que o professor me está auxiliando também a eu compreender melhor, não é? Porque ele é professor de História, tem muito mais conhecimento do que eu. E eu trago muito mais coisas, luzes a nível de Portugal, e que quando chego aqui no Brasil, sabendo eu bem que o projeto Áureo é algo que começa com Portugal e se estende para o Brasil, vale a pena estudar o que é o projeto Áureo, venha compreender melhor tudo isso. Né? E isso que é chamado de transição de impérios, nós vemos ser camuflado em França com um aspecto, um projeto maçónico de instauração da República, depois vemos ele transformar-se de outra maneira nos Estados Unidos, em Portugal, no Brasil e noutros países. E eu mostro isso, como é que a Marianne, que é a deusa da República, a deusa da liberdade e da democracia, como é que ela se transforma de país para país para atender à percepção, à cultura de cada nação e de cada região. São 2 vídeos que estão no meu canal, onde eu faço um estudo bem profundo sobre isso. Permitam-me beber água, porque já estou falando aqui há muito tempo. E está tudo sendo transmitido ok. Tudo transmitido ok. E o professor L'Oréal Rocha continua. Vamos lembrar que o Palácio da Quinta da Boa Vista, depois do golpe de Estado de 1889, foi literalmente assaltado pelos propugnadores da República. Golpe desferido pelos militares. Então, aqui ele está lembrando que, mais uma vez, houve um assalto ao Palácio da Quinta da Boa Vista, em 1889, mais uma vez para procurar acabar com a memória histórica. É sempre todos os governos de ditadura que não respeitam a liberdade, não respeitam o ser humano, a memória, atacam a memória. Atacam, porque não querem ser que se lembre como é que as coisas chegaram ao ponto onde estão. Quem lembra? O insensado Rui Barbosa mandou incendiar todos os arquivos relativos aos escravos para beneficiar os fazendeiros. Mais uma vez, ele vai lembrando como é que a história é manipulada. Ele mandou incendiar. O professor L'Oréal Rocha ele tem vídeos falando sobre isto. Eu sugiro que vocês estudem o que ele ensina, porque são verdadeiras aulas. Todo brasileiro tem o dever de estudar o que o professor está ensinando. É muito importante. Em tempos de destruição da memória nacional, quem lembra que o sacripanta do Magno Malta é o autor de um projeto de lei aprovado pelo Senado na calada da noite, que permite a destruição, olha bem o que é que ele está dizendo, permite a destruição de documentos originais, incluso manuscritos, depois de digitalizados. Esse tipo hoje faz parte da direita cristã, que defende a extinção do MEC e um novo modelo de educação e cultura no país. Aí, acaba com a memória e surgem novos modelos. Acabando com a memória no povo, fica aquele vazio mental que precisa ser preenchido. E é preenchido com novos modelos sociais, novos modelos civilizacionais, com uma nova ordem mundial. Ele aqui vai mostrar essa notícia, nós podemos abrir aqui para ver, que é dentro do Senado. Eu tirei prints, fiz prints disto aqui, por isso é que ela está com diminuída a ampliação, o zoom. Eu tirei prints por causa disto desaparecer do ar. Pelo menos eu tenho os prints para provar que isto aconteceu mesmo. Está aqui. Aprovado o projeto que permite a destruição do original de documento digitalizado. É incrível, não é? Caras digitalizam e destroem o documento original. Como é que eu sei se a digitalização não foi falsificada? Se no meio da destruição dos documentos não foram documentos que não foram digitalizados? Não é? A quem é que interessa fazer isto? É tudo uma coordenação para controle. E diz aqui, ó, vamos aqui aumentar para podermos ler o texto, que é muito importante nós entendermos estas... aqui.
O documento digitalizado e certificado pela infraestrutura de chaves públicas brasileira terá o mesmo valor legal do documento físico que lhe deu origem. A medida é prevista no substantivo ao projeto de lei do Senado 146 de 2007, aprovado nesta quarta-feira pela Comissão da Constituição, Justiça e Cidadania. Isto foi em que data? Permitam-me aqui ver em que data que isto foi. Isto foi no dia 7 de dezembro de 2016, foi quando foi publicado. O relator, senador José Maranhão, apresentou substitutivo que será submetido a turno suplementar e votação na próxima reunião da CCJ. De acordo com o PLS 146 de 2017, a digitalização de documentos e o armazenamento em mídia óptica e digital autenticada serão realizados por empresas ou cartórios devidamente credenciados. O projeto abre prazo de 90 dias a partir da sua conversão em lei para o Governo regulamentar a matéria, indicando os requisitos para o credenciamento das empresas e dos cartórios autorizados a realizar esses serviços. Então, assim, isto abre há precedentes assim para se poder manipular a história brasileira e controlar mentalmente o povo. Né? Controlar a história. Vamos ver aqui mais em cima. A destruição do património histórico e cultural tem nome. Mnemofobia. A esquerda mundial e nacional é, por essência, mnemofóbica, axiofóbica e noofóbica. Já fiz vídeos sobre isso. A mnemofobia é uma estratégia revolucionária com objetivos específicos: reconstruir a identidade e a cultura nacional. Olhem bem o que está aqui sendo dito. Reconstruir a identidade e a cultura nacional. Será, eu fico questionando várias vezes durante o meu trabalho, será que aquilo que nós acreditamos faz parte realmente dos nossos pensamentos ou foram incutidos em nós? Aquilo que pensamos, são nossos esses pensamentos? Aquilo que acreditamos, fomos nós que construímos esses sistemas de crenças através da nossa experiência, da nossa percepção da realidade? Ou será que faz parte de projetos alheios ao bem do indivíduo e da nação para colocar as pessoas a pensar e a acreditar naquilo que esses projetos querem? Então, o professor Lório Rocha ele traz essa definição. A mnemofobia é uma estratégia revolucionária com objetivos específicos: reconstruir a identidade e a cultura nacional. O primeiro projeto de mnemofobia deve-se ao carbonário José Bonifácio e os maçons fundadores do IHGB. Em 1946, o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista passou a ser administrado pela então Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. O PT não existia naquela época. Preciso ver que o bode expiatório, encontrar bodes expiatórios, que também é algo que eu venho trazendo dos meus trabalhos, que é muito estudado pelo professor René Girard, que é ele que traz essa psicologia do bode expiatório. Como é que nós, como pessoas, como povos, procuramos bodes expiatórios para culpar, para transmitir a responsabilidade de coisas que acontecem que não são boas. Culpar alguém, transmitir responsabilidade. Muitas vezes, esse bode expiatório pode ser, por exemplo, um salvador, um arquétipo salvador. Nós estamos colocando aquele bode expiatório que existe uma culpa sobre qualquer coisa e surge o Salvador, um Messias, para salvar desse bode expiatório. Está tudo interligado. É sempre preciso esse bode expiatório para que surja o herói Salvador, o político Salvador, o Messias Salvador. Tudo isso são jogos mentais. Tudo isso são engenharias sociais, programas de controle mental de indivíduos e de massas. E é bom nós estudarmos para nós entendermos como funciona isso e como é que funciona a nossa mente. Colocarmos em causa nós mesmos. O que é que eu estou pensando? Aquilo que eu estou pensando, de onde vem esse sistema, esse mecanismo de lógica com que eu apercebo a realidade? Continuando, o responsável pelo modelo de gestão e eleição dos reitores das universidades federais é Fernando Henrique Cardoso e não do PT. Graças a esses modelos, as universidades foram completamente aparelhadas. A eleição de um reitor é uma fraude. O desvio
e malversação de verbas nas universidades é um reflexo dessa barbárie. Então, coloca-se o Museu de História, o Museu Nacional, nas mãos do UFC e coloca-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro e coloca-se como reitor da universidade quem se quer, quem os políticos querem. Então fica tomando conta do museu quem os políticos querem. E o descaso foi tão grande que chegou onde chegou hoje. E ele está repostando aqui o post de 24 de junho de 2016. Eduardo Paes pretende destruir o Palácio Imperial da Quinta da Boa Vista. O comunista Eduardo Paes, que faz parte da quadrilha Lula, Dilma, Cabral, Pezão, que quebrou o Rio de Janeiro, tem tocado projetos obscuros na calada da noite. A criminosa república, desde que foi implantada, vem destruindo e difamando a memória da coroa portuguesa e da família imperial brasileira. A estratégia de deixar os monumentos históricos caírem aos pedaços, como o caso do Museu da Quinta da Boa Vista, faz parte do jogo criminoso de depois derrubar o monumento ou vendê-lo sob pretexto, seja de arrecadar dinheiro, seja de que está atrapalhando a cidade, seja de ampliar os benefícios culturais da mesma. Próximo à Quinta da Boa Vista está o Zoológico Municipal, que estrategicamente seguiu a mesma lógica criminosa: matar os animais e deixá-lo cair aos pedaços para apaniguados políticos corruptos. O argumento do energúmeno Paes é: o prefeito do Rio de Janeiro quer fazer uma rodoviária de grande porte no local das antigas cavalariças imperiais, exatamente ao lado de património tombado como a Quinta da Boa Vista, antigos jardins imperiais, e o Paço Imperial de São Cristóvão, hoje o Museu Nacional. O local serviu de sede para a nossa corte luso-brasileira, residência de Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Como o entorno histórico, obviamente, não resistirá ao afogamento por este tsunami de trânsito de ônibus, o plano contemplaria construir viadutos em volta deste património nacional. O povo do Rio de Janeiro precisa reagir a isso, bem como os monarquistas e a família imperial do Brasil. Esta república criminosa se presta a destruir a cultura nacional desde a sua origem. Urge dar um basta nisso. Os políticos brasileiros precisam ser julgados na lata do lixo, como os ucranianos fizeram. Precisa entender bem o que está a acontecer. E este incêndio tem raiz lá atrás. Vamos entender parte do crime de nemofobia, destruição da cultura nacional. O projeto de Magno Malta de destruição de documentos originais, incluso manuscritos, tem como consequência direta delegar às empresas, nacionais ou internacionais, o processo de digitalizar os documentos. Curiosamente, como lembrou Dias Iris, vários órgãos públicos têm sido assediados por empresas privadas que digitalizam e guardam os dados digitalizados. Um amigo que trabalha no TSE disse que o assédio é recorrente, mas até hoje negado devido ao sigilo de algumas informações. Lembrando que no 11 de setembro, uma empresa desse tipo possuía o banco de dados em uma das torres e o backup do banco de dados na outra. O que acontecerá com os dados documentais do Brasil quando eles caírem nas mãos dessas empresas? Simples. Reconstrói-se a história brasileira, reconstrói-se a memória brasileira, e uma criança que esteja nascendo agora, quando ela chegar à escola, vai-lhe ser contada outra história. Que isso já está a acontecer. E isso já está a acontecer. As crianças, muitos daqueles que até são adultos hoje, tiveram acesso a uma versão histórica completamente deturpada. E hoje são adultos com um sistema de crenças que não foi devidamente verificado. Não foi devidamente estudado. Porque a maior parte das pessoas tem essa característica. Recebe as informações, cria um sistema de crenças e não vai verificar a veracidade daquilo que constitui toda a sua percepção de realidade e até dela mesma. Isto é muito profundo. Estes caras não brincam. Estes caras não estão brincando, eles estão mexendo com a psique toda nacional. E o povo sendo controlado, é hipnotismo das massas, é a prisão mental.
seguindo. Aqui o professor Loriel Rocha vai mostrar aquilo que eu estive mostrando, né? Que 48 horas antes, mais uma peça do crime do Museu Nacional. O presidente do IBRAM, Marcelo Matos de Araújo, pediu demissão 48 horas antes do incêndio. O executivo do governo pede demissão 48 horas antes do incêndio do Museu Nacional. O Ministério da Cultura limitou-se a elogiar a gestão de Araújo, embora não tenha dito a razão da sua saída. O presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Marcelo Matos Araújo, entregou o cargo na sexta-feira, apenas 48 horas antes do incêndio que marca a devastação de 200 anos de história brasileira. O IBRAM, setor executivo do Sistema Nacional de Museus, segundo fonte ouvida pela reportagem do Correio do Brasil, tinha conhecimento da precariedade em que se encontravam as instalações do maior acervo cultural e científico da América Latina. O risco de uma tragédia era iminente. Chega a ser criminoso o simples acto de conhecer da situação e não agir para deter a tragédia que se abateu sobre a história brasileira, afirmou a fonte ligada ao IBRAM em condição de anonimato. Deixa eu ver se eu posso... Peço desculpa. Vou desativar o meu status online. Não, espera aí. Não, acho que ninguém vai falar comigo agora, né? Vamos seguir em frente. Vamos entender outra parte do puzzle para destruir o património e cultura nacional. O Museu Nacional faz parte da rede de museus universitários. Ele tinha um dos maiores acervos da história natural e da antropologia das Américas. Portanto, estamos falando, dentre outras coisas, da biodiversidade. Acontece que grande parte dos estudos da biodiversidade brasileira está sob guarda de instituições internacionais. Olha bem. Grande parte dos estudos de biodiversidade brasileira está sob guarda das instituições internacionais. Deixa-me ver se está tudo a ser transmitido ok. Tudo a ser transmitido ok. É preciso entender uma coisa, olha. Essas instituições internacionais, elas têm tanta liberdade, como, por exemplo, corporações farmacêuticas, que elas vêm aqui dentro do Brasil, elas, por exemplo, vêm representantes dessas corporações farmacêuticas. Aí os caras vêm disfarçados de turistas. Entram em contato ali com xamãs, com pajés de tribos, aí começam a fingir que têm curiosidade sobre as plantas medicinais. Aí já aconteceu isso diversas vezes. Aí os caras conseguem ter conhecimento, os pajés, ou alguém começa a dizer quais são as plantas que curam o quê. Aí eles levam para lá para fazer exames. Quando descobrem qual é o princípio ativo que faz a cura, aí os caras começam a querer vir buscar as plantas aqui. E mais uma destruição da biodiversidade. E a criar, muitas vezes, medicamentos sintéticos. Então, a riqueza que é explorada no Brasil é explorada em vários níveis. Ela não é só explorada a nível de minério, por exemplo, ou de petróleo, ou de água. Ela é também um património cultural que é simplesmente roubado. A nível das corporações farmacêuticas é um crime assim gravíssimo, porque isto parece que é uma coisa que está fora deste tema que nós estamos estudando, mas não está fora deste tema. Porque a cultura nacional, ela tem várias características, tem físicas e não físicas. E a sabedoria ancestral sobre as plantas que curam é um património brasileiro. Tem pessoas que quiseram, no estrangeiro, registrar a patente do açaí. Né? Houve um cara também estrangeiro que quis patentear a rapadura, que é eu não sei se todos sabem o que é um doce feito da cana-de-açúcar, típico aqui no Ceará, e houve um estrangeiro que quis registrar isso lá fora, como sendo propriedade dele. Né? Então, nós vemos até onde é que vai a exploração das riquezas brasileiras. Existe uma coisa assim sem medida. E quando, por exemplo, a nível de uma corporação financeira, os caras retiram o princípio ativo de uma planta para criar um remédio, eles estão descontextualizando o princípio ativo de uma criação da sabedoria da natureza. A natureza, quando cria uma folha, que cria uma cura, ela está num contexto químico, em proporções com outras substâncias, que faz com que aquela substância ativa funcione de forma equilibrada.
Quando ela é isolada, ela deixa de estar naquele contexto energético daquela flor, naquele contexto de todas as substâncias químicas que a constituem. E falta a presença humana em todo esse processo. O conhecimento, a cultura, a memória do Brasil é uma memória que vai além de simples coisas materiais. Existe um património cultural, intelectual, tradicional, de conhecimento. Eu tive contato com comunidades aqui, em projetos, diversos projetos, já que eu participei aqui, que desenvolvi até dentro de comunidades aqui, onde eu tive contato com conhecimentos incríveis, pessoas simples, mas que conhecem a terra por dentro. Esse conhecimento tem que ser preservado. Esse conhecimento não pode ser roubado. Não pode ser roubado e não pode ser apagado, como querem fazer, com uma simples fogueira, né? Nesse Museu Nacional, que foi uma coisa terrível. Existe um património, uma riqueza que vai muito além daquilo que pode ser palpável. Vamos seguir em frente. A falta de verba para os museus universitários é uma política de Estado aplicada há décadas. Não foi o PT quem inventou. A situação de precariedade dos museus universitários, em razão da falta de recursos, vem-se agravando, deixando os acervos e as coleções para lá de vulneráveis. O objetivo dessa política é triplo. 1. Eliminar a cultura nacional. 2. Entregar a guarda desses acervos e coleções para gestores e instituições internacionais. 3. Privatizar as universidades federais. Com a proposta de privatização dos candidatos a presidente, isso está em pauta, certamente. Vamos entender uma parte da estratégia de destruir o património e a cultura nacional. Neste Ligando os Pontos de 5 de abril de 2016, explico o que são os termos técnicos mnemofóbico, axiofóbico e nofóbico, e as estratégias correlatas para fazer a revolução que a esquerda e a maçonaria nacional e mundial utilizam desde 1717. Então vale a pena olhar e ver e estudar o que o professor Lório Rocha nos traz aqui. Compartilho post de Leila Lessa. As prioridades. Nos últimos anos não houve dinheiro para salvar o Museu Nacional, que morreu queimado neste dia 2 de setembro. Entretanto, no mesmo período, via Lei Rouanet, o Ministério da Cultura teve. E aí vem uma lista. 1.500.000 reais para financiar um documentário sobre a vida do condenado de corrupção José Dirceu, em 2014. 2. 516.000 reais para financiar a produção de um DVD do MC Guime, em 2015. 1.300.000 para financiar um blog de poesias da cantora Maria Bethânia, em 2011. A cantora desistiu do projeto após receber uma enxurrada de críticas. 4.100.000 para custear uma turnê do cantor Luan Santana, em 2014. 1 milhão para custear a turnê do grupo Detonautas, em 2013. 5.800.000 para financiar uma turnê da cantora Cláudia Leite, em 2013. 1.700.000 para bancar uma peça teatral infantil da Porquinha Pepa, 2014. 17.800.000 para custear uma musical infantil do Shrek, em 2011 e 2012, etc. A lista seria imensa. O facto é que o dinheiro do Ministério da Cultura houve. Ele só não foi gasto onde se devia. Só por aqui nós vemos qual é os objetivos deste Estado, né? No que é que eles estão financiando? E esta lista é pequena, porque eu já tive acesso a diversos outros investimentos através da Lei Rouanet, e esta lista é pequena. Então, e simplesmente deixam que uma riqueza como o Museu Nacional caia como caiu, né? E isto precisa ser... Eu estou gravando este vídeo porque isto precisa ficar gravado, isto precisa ser divulgado o máximo possível, todas estas informações. Isto não pode cair no esquecimento, porque é um marco na história da instauração deste sistema de controle que estes caras estão fazendo a nível mundial, e aqui no Brasil foi uma facada muito grande. O professor Lório Rocha pergunta: onde está o pronunciamento contundente do candidato da direita, entre aspas,
da restauração da alta cultura nacional sob o incêndio no Museu Nacional. Dos 12 candidatos, 8 se pronunciaram sobre a tragédia por meio das redes sociais entre a noite de domingo, 2/9, e a manhã desta segunda-feira, 3/9. As declarações dos presidenciáveis nesta eleição ilegal de 2018 sobre o incêndio do Museu Nacional não são nem protocolares, ultrapassam a estupidez. Essa gente toda tinha de ser jogada na lata de lixo, literalmente. Eu ainda vou procurar ver essas declarações, porque eu ainda não vi. Mas deve ser qualquer coisa assim de... O Museu Nacional recebe 21 milhões para revitalizar prédio e acervos. Outra peça do crime do Museu Nacional. Em junho deste ano foi noticiado que o Museu Nacional recebe 21 milhões para revitalizar prédio e acervos. Recursos do BNDES serão aplicados ainda em ação de pesquisa e educação. A direção do Museu Nacional e o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, BNDES, assinaram hoje, 6, um contrato que prevê um investimento de 21.700 milhões para o plano de revitalização do prédio histórico, seu acervo e espaços de exposição. O Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio, completa 200 anos em 2018. Os recursos são um apoio não reembolsável do BNDES à instituição e serão aplicados na recuperação física do imóvel, acervos, espaços expositivos e na revitalização do entorno do museu. O objetivo é garantir mais segurança às coleções e reforçar o trabalho dos pesquisadores para aumentar a demanda de público, além de promover políticas educacionais vinculadas aos acervos. Vai-nos proporcionar reformar áreas históricas desse palácio para fazer com que ele receba o público em grande estilo, destacou o diretor do museu, Alexander Kellner. Entre as áreas que serão priorizadas para reformas estão a Sala do Trono e a Sala do Imperador, que necessita de um reparo no telhado. Nos últimos anos, o museu enfrentou dificuldades com a falta de investimentos e chegou a ficar fechado em determinados períodos. Para o diretor, no entanto, a expectativa é de melhora a partir do investimento. E estou extremamente otimista, porque o Museu Nacional está completando 2 séculos de existência, e isso não é algo trivial para um país tão jovem como o nosso. A gente precisa mostrar isso para a população, defendeu. O valor previsto no contrato assinado hoje corresponde à terceira fase do plano de recuperação do museu, que tem um total de 28,5 milhões de reais. Mais 24 milhões foram investidos nas fases anteriores. Os recursos serão usados também para o fortalecimento da gestão da instituição com ações de aprimoramento e esforços para a constituição de um fundo patrimonial, endowment, que contribua para o futuro das atividades do museu. Segundo o chefe do Departamento de Economia e Cultura do BNDES, Luciano Gorgulho, o projeto do Museu Nacional é o segundo maior na área do património histórico, entre os já apoiados pelo banco. Pergunta: se a verba foi liberada em 3 etapas, para onde foi o dinheiro, bandidos? Pois é. Onde foi parar esse dinheiro? Mas as informações que eu já tive é que o orçamento que foi feito para a restauração do museu é muito maior do que isso. Era muito maior. Acho que era para 50 milhões. Se não estou em erro em relação a esse valor. Repita a pergunta. Jair Bolsonaro, candidato da direita, entre aspas, da restauração da alta cultura nacional, entre aspas. Onde está o seu pronunciamento contundente sobre o incêndio do Museu Nacional? Aqui, mais uma vez, ele mostra o projeto de lei para digitalização de documentos que depois podem ser destruídos. Aqui vamos ver um vídeo. Vou abrir aqui para que nós possamos ver. Está sem som, mas é para nós vermos que não tem como recuperar. Vai-se recuperar o quê? Nisto aqui, ó. Não tem como recuperar. Pode-se recuperar as paredes, né? Talvez isso. Mas não se pode... Olha a destruição ali dentro. Ficou tudo destruído. Incrível, né? Não tem como fazer uma recuperação dos itens que foram destruídos. Não tem. São 20 milhões de itens destruídos. Pouca coisa escapou dali de dentro. E o vídeo é todo assim, né? Não precisamos ver mais. Já vimos aqui que é uma destruição imensa. Olha, sobra nada. Tudo em cinzas. E nós podemos ver, né, pelas imagens do incêndio, foi um incêndio super forte. Eu não sei nem como é que o prédio não caiu todo, não desabou.
Vamos continuar. Subindo aqui. Deixa eu ver se está transmitindo ok. Sim, continua transmitindo ok. Eu já vou ler o que vocês estão escrevendo. Joyce Hasselman deveria se informar melhor antes de atrelar a vida dos museus universitários, como é o caso do Museu Nacional, à Lei Rouanet. Ela deveria também perguntar ao candidato da direita da restauração da alta cultura nacional, onde ele estava por décadas a fio, quando o desmonte e o aparelhamento da cultura era feito pela esquerda, com cuja agenda ele votou imensa em sua atividade legislativa. Porque um museu nacional com uma importância destas nunca deve ser colocado dentro de uma lei, Rouanet. Deve existir um orçamento direcionado para manter toda essa infraestrutura. Vai sujeitar a lei Rouanet? Isso não tem lógica, cara. É incrível, né? A direita cristã está apostando que a culpa do incêndio do Museu Nacional é do PT. Mentira e manobra cínica. Mais uma dessa gente da alta cultura. Segue aqui uma reportagem de 2004, isso mesmo, 2004, início do governo Lula, onde já se denunciava as condições precaríssimas do museu, que se existiam não poderia ser atribuída à administração do PT. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, localizado na Quinta da Boa Vista, no bairro de São Cristóvão, zona norte da cidade, corre o risco de ser destruído por um incêndio. Na denúncia do secretário estadual de Energia, Indústria Naval e Petróleo, Wagner Victor, que constatou várias irregularidades durante a visita que fez ao museu há 3 semanas. O secretário disse ter ficado impressionado com a situação das instalações elétricas que, segundo ele, estão em estado deplorável. O museu vai pegar fogo. Eu já dizia naquele tempo, 2004, né? Há 14 anos atrás. São fiações expostas, mal conservadas, alas com infiltrações, uma situação de total irresponsabilidade com o património histórico, afirmou o secretário. Nota: manutenção do Museu Nacional custa o equivalente a 25% das despesas de um deputado federal. E serve para quê mesmo? Incrível, não é? Incrível, não é? Manutenção do Museu Nacional custa o equivalente a 25% das despesas de um deputado federal. Permitam beber água. Vamos lembrar que uma das funções dos deputados federais é trazer verba federal para os seus estados. Verba que o Museu Nacional mendigava há décadas. Pergunta: o que fizeram pelo património e pela cultura os deputados federais do Rio de Janeiro, pelo Estado e pela capital do Rio de Janeiro, incluso o candidato à restauração da alta cultura nacional? O Museu Nacional é um museu universitário. Portanto, a eleição para reitor das universidades federais é um dos gargalos a serem entendido como estudo de como se promove o aparelhamento das instituições de ensino. Pois bem, repito, quem criou o sistema que elege os reitores das universidades federais foi Fernando Henrique Cardoso. O sistema implantado por esse verme é uma fraude. Os alunos votam, mas na verdade o reitor é eleito pelos votos dos departamentos. Ou seja, tanto fazem quem os alunos votam. Essa é uma das causas de aparelhamento das universidades, a fraude nas eleições. O candidato de direita da restauração da alta cultura, que vive aos gritos denunciando que vai extinguir o MEC, vai ter tutano para desmantelar a fraude do Fernando Henrique Cardoso ou vai vender as universidades federais? E hoje o professor L'Oréal Rocha fez um vídeo onde ele foi falar sobre a obra do Fernando Henrique Cardoso, Crise e Reinvenção da Política no Brasil, que podemos depois ver. E pronto, chegamos aqui ao final desta apresentação de todo o trabalho do professor L'Oréal Rocha, que é algo que precisa ficar registado. Já estou com 1h30 de vídeo, mas é necessário isto tudo ficar registado em vídeo para que quanto mais material houver expondo tudo isto minuciosamente, melhor. E eu agora vou ler o que vocês estão escrevendo aí no bate-papo. O Mansão Goiara diz: Daniel Simões, essa sincronia de datas foi a primeira coisa que fiquei me indagando sobre o incêndio. Pois é, cara, não é por acaso, é porque estes caras são reptilíneos, os caras são ritualistas, os caras dão importância a essas datas, a todos esses ciclos, sabe? Todos esses ciclos, os caras dão importância a isso.
Geodivan Pereira, sim, o cabo Daciolo ataca diretamente a maçonaria como o mal maior do Brasil. E é mesmo. Eu não penso que esse cabo seja o bem maior do Brasil. Né? Atenção. A Marcela diz: o ministro da Cultura atual estava culpando governos anteriores por essa lástima que aconteceu ontem. Pois só que isso é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Como nós vimos ali naquela notícia de 2004. Né? Então já estava sendo previsto que iria acontecer um acidente se não houvesse uma reestruturação em todo o edifício. Né? E eles, claro que eles vão passando a culpa para trás. Né? Marcela diz: espero que a Luzia não tenha se perdido. 11 mil anos perdidos de história. Ela estava dentro de uma caixa de metal. 11 mil ou 1100 anos. Não sei do que é que você está falando. Ela estava dentro de uma caixa de metal, dentro de um armário que estava de destroço. Ainda não se sabe se ela destruiu. Não sei o que é Luzia. Se ela foi destruída pelo incêndio, a árvore egípcia foi toda arruinada. Ah, por isso 11 mil anos. Interessante. Não sabia que estava lá dentro, não. Um sem nome está dizendo que a net está muito lenta. É pena. Vocês ouviram bem, conseguiram ouvir bem tudo aquilo que eu expus. Essencialmente foi importante eu estar a trazer isto para que fique bem gravado tudo o que todas estas percepções que eu trouxe, mais as percepções que vou aqui parar aqui a transmissão ficar aqui a acompanhar vocês aqui no bate-papo, para trocarmos a ideia. Essencialmente, eu senti mesmo que deveria fazer esta live para trazer todas estas percepções, ficar tudo registado em vídeo, tanto as palavras do professor L'Oriol Rocha, como as percepções que eu trouxe, e vocês, se puderem, estudem tanto os vídeos do professor L'Oriol, quanto os vídeos que eu tenho vindo a fazer na playlist da maçonaria, da eugenia sobre Rockefeller. São vídeos importantes para nós podermos despertar a nossa consciência sobre a história do Brasil, sobre onde é que nós estamos, como é que nós podemos construir uma sociedade melhor. Mas é difícil, não é? É difícil porque a maior parte das pessoas não tem acesso a estas informações. A maior parte das pessoas vão simplesmente engolir o que os meios de comunicação social irão falar sobre estas coisas, né? Sobre o incêndio e tudo, e fica por aí mesmo, né? Grande serventia. Tu és um ilimitado, verdadeiramente ligado. Sou um ilimitado. Somos todos ilimitados. Espiritualmente, né? Somos ilimitados. É isso mesmo. Então, eu agradeço muito a todos por terem acompanhado, estar aqui a fazer aqui esta viagem em toda esta informação. Foi aí 1h30 que eu comecei, acho que foram 9h03, são agora 22h31, foi praticamente 1h30 de vídeo. E Luzia, o fóssil humano mais antigo das Américas, encontrado em solo brasileiro. Ah, Lucy, será que é isso que você está falando? Porque você falou egípcio. Depois eu vou pesquisar para saber o que é. Será que é a Lucy que você está falando? Então vá. Tudo de bom para todos. Pensamento positivo, que essencialmente a mudança está em nós mesmos. E vamos em frente. E tudo de bom para todos.